Os mongóis poderiam ter conquistado a Europa, eles eram conquistadores de classe mundial. No século XIII, eles governaram o maior império territorial contíguo da história. É comum ouvir que apenas a morte do grande Khan impediu os mongóis de conquistar toda a Europa. A ideia aqui é que os mongóis estavam a caminho de conquistar a Europa. Eles abandonaram o projeto para voltar e disputar entre si quem seria o próximo governante do Império Mongol. Mas será que os mongóis realmente conseguiriam subjugar a Europa cristã latina? Ou esta teria organizado uma defesa eficaz? Sabemos que o Papa convocava uma cruzada contra os mongóis. Uma campanha mongol em grande escala no coração da Europa teria feito essa cruzada se materializar? Qual teria sido o resultado hoje nas cruzadas reais? Vamos examinar a questão. O que teria acontecido se os mongóis tivessem tentado conquistar a Europa? O cineasta James Chambers termina seu livro popular, O Cavaleiro do Diabo, com o seguinte parágrafo: as campanhas dos exércitos mongóis foram as últimas e as mais destrutivas em uma longa série de invasões nômades vindas das estepes. Em cerca de 50 anos, eles conquistaram metade do mundo conhecido, mas só não dominaram o resto devido à adesão às tradições tribais e à rivalidade entre seus príncipes. A Europa Ocidental e o Islã não foram salvos fora dos muros de Cracóvia e no campo de Enjalut. Foram salvos quando os exércitos mongóis pararam no auge da vitória. Se Ogadai e Mankou não tivessem morrido quando morreram, o maior império que o mundo já conheceu teria sido limitado no Ocidente. Não pelos Cárpatos e pelo Eufrates, mas pelo Oceano Atlântico. James Chambers não era historiador formado, mas roteirista e produtor de cinema. Seus comentários, porém, refletem o sentimento popular sobre as invasões mongóis. Em 1241, os mongóis, liderados por Batu, neto de Genghis Khan, e pelo general Subatai, invadiram Polônia e Hungria. Um exército mongol derrotou os poloneses na Batalha de Lagniça, enquanto Batu e Subatai derrotaram os húngaros na Batalha de Marri. No entanto, essas vitórias não vieram facilmente. Os mongóis sofreram muitas baixas. Subatai, o cérebro por trás das vitórias do próprio Genghis Khan, quase foi derrotado pelos húngaros em Marri. Depois de superar seus inimigos no campo de batalha, os mongóis então ficaram atolados em uma série de cercos caros e improdutivos contra castelos regionais. Ataques de guerrilha realizados pelos habitantes locais também criaram problemas enquanto os mongóis tentavam subjugar o interior. Embora os mongóis tenham vencido batalhas e devastado áreas rurais, raramente superaram posições fortificadas ou quebraram totalmente a resistência local. No ano seguinte, 1242, os mongóis se retiraram completamente da Hungria e da Polônia. O motivo dessa retirada surpreendente dos mongóis há muito fascina os estudiosos da história. Por que, depois de conquistar tantas vitórias espetaculares, os mongóis simplesmente foram embora? James Chambers, na citação inicial, repete a explicação popular de longa data: a morte do grande Khan. Em dezembro de 1241, Ogadai Khan, líder do Império Mongol, morreu durante a campanha europeia de Subatai e Batu. Batu, neto de Genghis Khan, certamente queria voltar à terra dos mongóis para reivindicar seu direito na disputa pelo trono. Historiadores não têm tanta certeza. A ideia de que a morte de Ogadai provocou a retirada vem de um cronista ocidental, Giovanni Carpini, que afirmou que Deus havia causado a morte do grande Khan para poupar a cristandade do poder mongol. Um importante cronista do campo mongol, Rashid ad-Din, um alto ministro e historiador dos mongóis. E o Kanato afirma especificamente que Batu não sabia da morte de Ogadai. Rashid diz que ao deixar a Hungria, Batu foi reprimir uma rebelião dos cumanos, e porque ele sentiu que havia alcançado seus objetivos na Hungria e na Polônia. Entre os dois cronistas, Rashid provavelmente é a fonte mais confiável. Além disso,
pode ter sido fisicamente impossível para um mensageiro mongol ter alcançado Batu a tempo. Ogadai morreu em dezembro de 1241 e Batu recuou no início de 1242. O próprio Carpini disse que levou 5 meses para ir da Mongólia a Kiev, uma viagem bem mais curta. É improvável que um mensageiro da Mongólia, sabendo da morte de Ogadai, tenha alcançado Batu e Subatai antes de decidirem deixar a Hungria. Mas até mesmo a explicação de Rashid exige algum escrutínio. Comandantes vitoriosos, que não conseguem dominar uma região, costumam dizer que cumpriram sua missão ao se retirarem, mesmo sem conquistar de fato. Devemos considerar a difícil experiência da campanha de 1241. Os mongóis venceram várias batalhas, mas sofreram muitas baixas e enfrentaram meses de campanha difícil em terrenos acidentados, com castelos resistentes. De fato, os mongóis estiveram tão perto da derrota durante a Batalha de Mai, que Batu quis recuar e precisou ser tranquilizado pelo general Subotai. Além disso, os mongóis podem ter ficado preocupados com a chegada de reforços vindos do oeste. Baidar, um dos comandantes de Batu, recuou diante do avanço do exército ocidental liderado pelo rei Venceslau da Boêmia na campanha na Polônia. Considerando as primeiras invasões mongóis à Polônia e Hungria de forma mais ampla, recuar faz mais sentido. Ficamos nos perguntando, teria sido sequer possível para Subatai e Batu avançarem para o oeste? Apesar das vitórias em Mahri e Lagnice, a campanha deles essencialmente ficou atolada. Muitas vezes se diz que a campanha na Hungria e Polônia não visava conquistar território, mas era só uma expedição de saque. Isso é possível, mas para testar essa explicação, pergunte a si mesmo, e se a campanha tivesse sido mais fácil? E se os mongóis tivessem encontrado populações já rendidas e não resistência feroz? E se senhores locais tivessem disputado para virar vassalos dos mongóis? Será? Batu e Subatai recusaram, dizendo que estavam ali só para saquear, não conquistar. Nas guerras medievais, invasões tinham vários propósitos. Claro, saquear era quase sempre o objetivo, mas a invasão também servia como sondagem. Se havia chance de conquistar, um comandante normalmente aproveitava. Famosamente, a conquista árabe da Espanha supostamente era apenas uma incursão em grande escala no início, mas então o comandante árabe acabou derrotando o rei visigodo e a conquista da Espanha de repente se tornou realidade. Devemos admitir que, se os mongóis tivessem conquistado Hungria e Polônia, provavelmente o teriam feito. O historiador Peter Jackson afirma: não há dúvida de que os mongóis planejavam novas conquistas. Essa era a missão que lhes foi confiada pelo céu. Mesmo assim, seguimos ignorantes sobre a mentalidade de Batu e Subotai. Também não podemos jamais responder com certeza à pergunta de por que os mongóis se retiraram em 1242. É importante reconhecer os problemas das explicações populares e considerar que os mongóis talvez não conseguissem controlar o território de forma eficaz. Ganhar batalhas não é o mesmo que vencer guerras. Vamos permitir um pouco de história especulativa agora. Vamos supor que Batu e Subotai conseguiram avançar com a invasão ao ocidente. Eles avançam profundamente para o coração da Europa, talvez até mesmo tão longe quanto a França. O que acontece? Eles vencem? Eles conquistam a Europa? Para o Império Mongol, para sermos realistas em nossa resposta, precisamos considerar os problemas que os mongóis enfrentaram na Hungria e na Polônia. Esses problemas só aumentariam na Europa Ocidental. A Hungria possuía pastagens ideais para a cavalaria mongol, mas o território a oeste era mais acidentado e com mais florestas. Além disso, quanto mais a oeste os mongóis avançavam, mais castelos de pedra eles encontravam, situados em posições elevadas e bem defendidas. Com o aumento das linhas de suprimento, os mongóis enfrentam mais dificuldade para encontrar saques. Áreas sem defesa são vulneráveis aos cavaleiros mongóis, mas castelos de pedra permitem que forças locais resistam e protejam mantimentos e camponeses. A logística é o principal fator limitante em uma invasão mongol total à Europa. Os mongóis dependem de arqueiros a cavalo e de vastas pastagens para garantir alimento suficiente. A escassez de pastagens a oeste da Hungria
impõe enormes dificuldades ao nosso exército mongol invasor. A falta de estradas pavimentadas destrói as linhas de suprimento e impede o transporte de equipamentos de cerco por grandes distâncias. O exército tem restrições ao se abastecer por pilhagem. A Europa, diferente da China, possui muitos castelos de pedra fortes e bem localizados, que às vezes são impossíveis de conquistar por equipamentos de cerco. Sabemos de fato que os mongóis sofreram com a fome durante a segunda invasão mongol à Hungria em 1285 até 1286, justamente porque, naquele momento, a Hungria havia construído muito mais fortificações de pedra do que existiam na época da primeira invasão mongol. Esse problema só se agrava para o nosso exército mongol tentando invadir o coração da Europa. Também vamos considerar a reação dos governantes europeus, um fato histórico. O Papa Gregório IX declarou uma cruzada contra os mongóis em julho de 1241, quando eles estavam no auge, saqueando os arredores da Áustria. Na época, a cruzada foi dificultada pela disputa entre o Papa e Frederico, segundo imperador do Sacro Império Romano. No entanto, se os mongóis realmente tivessem avançado para o coração do Sacro Império Romano e até ameaçado a França, podemos imaginar que, até mesmo o implacável Frederico, II teria interrompido suas disputas com o Papa para se unir a uma causa comum e proteger seu próprio território. Mas há dois outros governantes na cristandade que merecem ainda mais nossa atenção. No começo da década de 1240, o Reino da França era o domínio mais rico e poderoso da cristandade latina. Era governado por Luís IX, rei notável e cristão devoto, profundamente comprometido com as cruzadas. Luís era famoso por respeitar outros monarcas e se dedicar à justiça. Sua reputação atraía governantes cristãos que buscavam sua ajuda para resolver disputas. Dado o que sabemos sobre Luís, é bem possível que ele teria se tornado um ponto de união para uma cruzada contra um exército mongol invasor. Devemos também considerar Fernando III de Leão Castela, primo de Luís, que tinha postura parecida sobre as cruzadas e uma devoção à defesa da cristandade. Como governante mais poderoso da Espanha, Fernando passou grande parte do reinado lutando contra os mouros de Al-Andalus. Mas, diante de uma invasão mongol na França, podemos imaginar Fernando atendendo ao chamado e se unindo ao seu primo para defender a cristandade. Luís e Fernando governavam domínios mais ricos que Hungria ou Polônia, podendo reunir exércitos maiores e melhor equipados. Ambos também eram muito respeitados em toda a Europa por sua imparcialidade e adesão aos ideais da realeza cristã. Diante de uma crise como uma invasão mongol total ao Ocidente, é plausível imaginar Luís e Fernando liderando um grande exército cruzado, atraindo forças de toda a Europa. Curioso que esses dois monarcas governavam quando uma invasão mongol da Europa Ocidental era mais provável. Luís e Fernando teriam sido os homens ideais para enfrentar uma situação dessas, considerando a vantagem de jogar em casa da força cruzada de Luís e Fernando. Podemos imaginar o exército cercando-os como um grande obstáculo aos mongóis. Já destacamos os problemas que a força de invasão mongol provavelmente enfrentaria com um exército cruzado bem equipado em operação. Há uma boa chance de que um general tão sábio quanto Subatai ordene uma retirada. Lembre-se da retirada de Baidar diante do avanço de Venceslau da Boêmia, na Polônia. Os mongóis viajavam muito mais rápido que um exército europeu, por isso provavelmente nunca encontrariam a cruzada de Luís e Fernando. Subatai e Batu provavelmente causarão danos saqueando áreas indefesas ao recuar. Mesmo assim, a Europa é defendida com sucesso. Os mongóis são repelidos. No caso de os mongóis realmente enfrentarem Luís e Fernando em batalha, praticamente qualquer coisa pode acontecer. Uma vitória cristã ou mongol é possível, mas os mongóis já estão enfraquecidos pelas dificuldades mencionadas. Embora os cruzados estejam bem abastecidos e posicionados, como já discutimos, é improvável que um exército mongol chegue ou escolha ir tão longe. Mas se vamos considerar essa possibilidade, temos que aceitar isso. Vemos um exército mongol faminto e mal abastecido, enfrentando um exército ocidental bem alimentado e abastecido. Esse exército ocidental é mais bem armado e equipado
que os enfrentados pelos mongóis em Marri e Legniza. O exército cristão provavelmente tem muitos besteiros, úteis contra os arqueiros a cavalo mongóis. Além disso, os mongóis agora estão enfrentando muito mais cavaleiros bem armadurados do que enfrentaram na Hungria ou na Polônia. É bem possível que estejamos diante de uma vitória decisiva da coalizão europeia. No fim, essa parte final do vídeo é só especulação, mas ajuda a lidar com questões sobre a possível conquista mongol da Europa. A parte inicial do vídeo é mais útil, analisando as campanhas mongóis reais na Europa e as primeiras invasões da Hungria e Polônia. Analisando essas campanhas, entende-se melhor por que os mongóis não conquistaram a Europa. A realidade é que essas campanhas, apesar de todo o sucesso nos campos de batalha, mostram que tal conquista provavelmente era impossível. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre a invasão mongol da Hungria, veja o vídeo na tela. Assista ao vídeo e conheça o confronto entre Subatai e o rei Bela IV da Hungria na Batalha de Marri em 1241. Além disso, inscreva-se neste canal e confira nosso Patreon, que está linkado na descrição abaixo.